Olha, escolher com quem a gente vai passar o resto da vida, nossa, é uma das decisões mais sérias que existem, né? Mexe com tudo, com o coração, com a mente, com a nossa fé. Então, o que a gente vai fazer aqui é explorar um roteiro, um guia mesmo, baseado em fontes de sabedoria, para navegar por essa escolha que é tão importante. A ideia é descobrir como transformar essa busca numa verdadeira bênção. E, para começar, o padrão já é colocado lá no alto. Dá uma olhada nessa citação de Efésios. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como também o Senhor a igreja. Pensa nisso. A referência aqui não é um conto de fadas, um romance qualquer, não. É a relação sagrada entre Cristo e a igreja. Isso, sabe, eleva o casamento. Deixa de ser só um contrato social e se torna um pacto espiritual, algo muito mais profundo e transformador. Então tá, para a gente entender de verdade como fazer essa escolha, primeiro a gente precisa firmar os alicerces, a fundação. E a pergunta é, por que o casamento é visto com tanta reverência? Bom, a resposta está na natureza simbólica dele, no fato de ser um símbolo sagrado. As fontes que a gente está analisando são bem claras. Elas definem o casamento como, olha só, o mais íntimo, o mais terno e o mais sagrado de todos os vínculos na Terra. Quando essa ficha cai, a busca por um parceiro muda completamente. Deixa de ser sobre achar alguém que preenche uma listinha de desejos e passa a ser sobre encontrar alguém para compartilhar uma missão sagrada. Porque, no fundo, foi projetado para ser uma bênção e não um fardo. E aqui a gente chega no coração da questão. O casamento tem esse propósito duplo, sabe? Primeiro, ser uma bênção na vida do casal e, de uma forma ainda mais profunda, servir como uma metáfora viva do amor e do compromisso entre o Criador e a humanidade. É uma honra gigantesca e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade tanto. Com essa base sólida em mente, o caminho começa a ficar mais claro. E o mais interessante é que as fontes apontam que o ponto de partida para encontrar a pessoa certa não é olhar para fora, mas sim para dentro. A jornada começa com a preparação pessoal. E aqui vem um alerta bem sério contra a pressa. Entrar num compromisso tão grande, sem o preparo certo, é como construir uma casa na areia, né? A maturidade não é algo que se busca depois do sim, não. Ela é o próprio alicerce sobre o qual um casamento sólido é construído. E essa maturidade vai muito além da idade. É um desenvolvimento intencional em 3 áreas principais: a mente, o corpo e a vida prática. No fundo, é sobre se tornar uma pessoa completa, pronta para as responsabilidades e, claro, para as alegrias da vida a dois. E olha só, esse final dessa preparação pessoal é algo que pode até surpreender. Não se trata de se preparar para o outro, mas sim de alinhar a própria relação com Deus. A citação diz tudo. Deus requer todo o coração, as supremas afeições. A ideia é que, antes da união de 2 pessoas, cada coração deve pertencer primeiro a Deus. Essa é a verdadeira rocha de um casamento bem-sucedido. Beleza, então. Com o coração preparado e a fundação sólida, a busca pode começar. Mas o que exatamente se deve procurar? Vamos ver agora quais são as qualidades essenciais que as fontes destacam em um futuro cônjuge. O primeiro critério e o mais firme de todos é a compatibilidade espiritual. O aviso bíblico é direto: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. A imagem é muito forte. Imagina só 2 animais completamente diferentes tentando puxar um arado juntos. Seria um desastre de desarmonia e cansaço. Por isso, a união de fé e de propósito é vista como algo absolutamente fundamental. Em seguida, as fontes convidam a gente a fazer uma distinção que é crucial. De um lado temos o amor verdadeiro, que é comparado a uma planta que precisa ser cultivada, que se baseia em caráter e princípios. Do outro, a tal da inclinação emocional, que é descrita como um sentimento passageiro, impulsivo, que pode levar à ruína. A orientação é clara: busque o primeiro e tenha muito, mas muito cuidado com o segundo. Para ajudar a discernir entre esses 2 sentimentos, as fontes propõem uma série de perguntas investigativas. Repara como elas vão direto ao ponto, focando no caráter. Qual é o passado da pessoa? A vida dela é pura? O amor que ela oferece é nobre ou superficial? As características dela vão trazer felicidade a longo prazo? E, muito importante, a individualidade será respeitada? São perguntas que exigem honestidade, né? E a investigação vai ainda mais fundo, tocando em pontos muito práticos, como ele trata a própria mãe. Esse é um forte indicador de como vai tratar a esposa. Ele é paciente ou crítico? E, voltando para a base espiritual, essa união vai fortalecer a fé ou vai enfraquecer?
São pontos que, segundo as fontes, são inegociáveis. No fim das contas, todas essas perguntas se resumem a um único ponto. O objetivo não é encontrar alguém perfeito, porque isso não existe, mas sim um parceiro de jornada. Alguém que caminhe junto no crescimento espiritual, enfrentando os desafios em unidade. Agora que a gente já sabe o que procurar, a grande pergunta é: como tomar a decisão? Não é um palpite, não. As fontes apresentam um método, um processo deliberado e profundamente espiritual para ajudar a gente a chegar na resposta certa. A emoção é importante, claro, é a faísca, mas ela não pode ser a única guia. A recomendação é que a decisão seja fruto de calma, de reflexão e de um juízo equilibrado. Afinal de contas, uma escolha que pode impactar a eternidade merece mais do que a instabilidade de um sentimento passageiro. E esse processo se desdobra em 4 passos práticos. Primeiro, intensificar a oração, buscando uma conexão mais profunda. Segundo, mergulhar nas Escrituras, usar a Bíblia como conselheira. Terceiro, ter a humildade de buscar conselho com pais e mentores tementes a Deus. E por fim, um ato de fé. A entrega, o sentimento de que a escolha final está alinhada com a vontade divina. E aqui tem um conselho surpreendentemente prático. O noivado, especialmente um feito sem conhecer a fundo o caráter do outro, não é um voto que não pode ser quebrado. Se a reflexão e a oração revelarem que a união não vai ser feliz ou não vai honrar a Deus, as fontes afirmam que é muito melhor e muito mais sábio voltar atrás. Todo esse cuidado, todo esse processo, por quê? Porque as consequências dessa escolha ecoam por toda a vida. O impacto, seja para o bem ou para o mal, é profundo e muito, muito duradouro. A perspectiva aqui vai muito além do felizes para sempre. A escolha de um parceiro é vista como uma decisão que molda não apenas a vida neste mundo, mas também a jornada espiritual em direção à eternidade. É alguém que pode ser um impulso ou um obstáculo no caminho para o céu. E este contraste aqui mostra perfeitamente o que está em jogo. De um lado, uma escolha sábia que leva a felicidade, bênção e crescimento. Do outro, uma escolha precipitada que pode levar a miséria, confusão e ruína. Uma escolha sábia honra o Criador. A outra, feita na base do sentimentalismo, pode levar a uma vida de arrependimentos. As apostas realmente não poderiam ser mais altas. E para fechar, um último conselho, prático e cheio de esperança. A cerimônia de casamento não é a linha de chegada, é o ponto de partida. A união de verdade, a fusão de 2 almas, é uma obra construída ao longo dos anos. E qual é a chave para essa construção? Focar em descobrir as virtudes do outro, em vez de colecionar os defeitos. No final, tudo se resume a essa pergunta. Mais do que compatibilidade de gostos ou atração física, a questão fundamental, segundo essas fontes, é esta: essa pessoa ao meu lado vai me ajudar a me aproximar de Deus e do meu propósito eterno? É uma reflexão e tanto para uma das decisões mais significativas da vida.